Fala, viajantes! Bem-vindo mais uma linha do tempo! Meu nome é Renan. E, pessoal, hoje o quadro Descobrindo vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós teremos um participante aí. Eu vou entrevistar o Henrique, o Yata. Ele é ator, dublador e vocalista também de uma banda aí. Hoje vocês vão estar sabendo um pouquinho sobre ele. E vocês saberão também quem tem uma dúvida aí de como é a dublagem, como que eu faço para ser um dublador. Tudo isso, pessoal, eu vou estar entrevistando o Henrique e ele vai estar respondendo aí pra gente, tá certo? Então, caso você for teletransportar de outro portal e não conhece o canal, já se inscreve, deixa o like e toque no sininho para você ver todas as notificações. Então, sem mais demora, bora para a entrevista. Fala, Yata! Beleza, cara? Então, Yata, você já trabalhava em outra área, sem ser a área da dublagem, ou de ator mesmo? Bom, né? Respondendo essa primeira pergunta, no caso eu não comecei pela dublagem, né? Mas desde criança eu tinha o sonho de ser dublador. Tanto que é por isso que até hoje eu ainda corro atrás, apesar das dificuldades atuais, tudo mais, né? Principalmente por causa dessa história toda de 2020, quarentena e tudo mais. Mas assim, já trabalhei como vendedor, já trabalhei com um monte de outras coisas. Só me recusei a trabalhar com telemarketing porque todas as pessoas que trabalham com telemarketing que eu conheci praticamente tipo só tinham estresse o tempo todo e tudo mais. Já trabalhei em Starbucks, né? Já trabalhei na FENAC quando existia ainda, era mó legal lá. Trabalhei na 2001 Vídeo, foi o trabalho mais legal que eu já tive, né? Mas assim, é mais ou menos isso, tipo, a gente tem que lutar para chegar lá, né? Então, para trabalhar com dublagem, pô, eu tive que fazer curso de teatro, tudo mais, virar ator, para ter o DRT de ator, para aí então poder trabalhar na área. Então, assim, aí para eu poder pagar o curso, então trabalhar e tal, né? Mas assim, foi um caminho, né? Tá sendo ainda, né? Sempre é uma constante luta até conseguir se estabilizar nessa área. Pergunta aí, ô Yata. De onde veio a ideia para você começar a falar assim, ó, nossa, eu quero ser um ator, eu quero ser um dublador? Como que foi? Você assistia alguns filmes, desenhos, assim, quando você era pequeno? Você falava, nossa, queria saber quem que fez a voz desse personagem? Como é que foi? Cara, é meio difícil responder essa questão, né, do quando, como, né, de onde veio a ideia de ser ator, dublador. Na verdade, assim, de infância, né? Tinha 2, 3 anos de idade, eu já ficava imitando vozes, gostava de assistir e às vezes até tipo, se minha mãe ia atender o telefone aí deixava no mudo, eu começava a fingir fazer as vozes. Eu gostava. Já, tipo, desde cedo assim, eu gostava de imitar as vozes, gostava de ouvir as vozes, né? Eu tinha o sonho de um dia conhecer pessoalmente as pessoas que tinham aquelas vozes, né? Algumas conheci, outras infelizmente faleceram bem antes de eu nascer ou antes de eu conseguir alguma informação, algum contato, né? Mas assim, assistindo desenhos, filmes, séries, basicamente, que me vinha na cabeça, por que não dublar? Só que eu era muito tímido, né? Mesmo que eu fosse espivetado pra caralho, eu era tímido. Então o que aconteceu? Tipo, fui fazer o curso de teatro, eu não sabia, eu travava, né? Mas assim, meu sonho era ser dublador. Só que aí eu entrei pro meio do teatro e tal. Eu não queria ser ator de início, eu só queria ser dublador. Mas eu peguei gosto por atuar, seja teatro, seja filme, sabe? Porque às vezes, assim, aquele estalo, aquele bichinho te pica que faz você querer fazer cada vez mais, né? Mas é mais ou menos isso. Tipo, graças à dublagem é que eu virei ator. E não o contrário, né? Pra ser dublador eu tive que me transformar num ator e acabei gostando também. Né? Não é à toa que às vezes eu faço alguma figuração aqui, um coadjuvante ali, né? E quando tudo dá certo, uma dublagenzinha aqui e ali, assim. Só que ainda não consegui pegar nenhum personagem grande, nenhum protagonista, nenhum coadjuvante mesmo. Eu peguei mais vozerio e coisa do tipo, né? E a outra pergunta, ô Yata, é assim, com quantos anos que você começou a dublagem ou a ser ator mesmo? Com quantos anos eu comecei? Essa é uma questão curiosa. Que assim, dublagem mesmo, eu comecei a tentar desde meus 16, 17.
Mas conseguir mesmo alguma coisa foi o quê? Bem depois dos 20. Infelizmente demorou tal, porque eu não sabia como funcionava, quais eram as regras, né? Eu tinha que ficar visitando as casas de dublagem, nem todas deixam você visitar. Aí você tinha que conseguir o estágio. Aí depois de 3 estágios, mais ou menos, aí eles faziam a sua gravação do banco de vozes. E aí, se o diretor achasse que sua voz já combinava com alguma coisa, nem que seja de vozerio, já te chamava. Senão você ia demorar ainda, você tinha que continuar fazendo estágio em várias casas até ser chamado. Às vezes você tá lá do nada, tipo, precisa de um vozerio aqui que tá faltando, tem alguém aqui, assim, no corredor e tal. Você já dublou hoje? Não? Beleza, vem pra cá, sabe? É um papum. Então, assim, é uma coisa, né, difícil de eu dizer uma idade específica, mas acho que eu posso dizer que comecei realmente a correr mais atrás, ferrenhamente, lá pelos 16, 17. E você poderia falar pra gente um pouquinho mais sobre esses trabalhos que você fez como ator e como dublador aí? Sobre os trabalhos que eu fiz, né, o que eu posso dizer assim é que eu me diverti muito mais realmente trabalhando, fazendo vozerio na minha vida do que outros trabalhos. Porque, querendo ou não, às vezes o diretor fala, não, só vai fazendo um burburinho e tal. É o mais simples. Mas o legal é quando ele fala, ó, o que tá acontecendo é tal coisa, o assunto é tal. Comecem aí a falar tudo em voz baixa, tal, como se tivesse uma multidão. Aí botam 2, 4 pessoas juntas ali dentro do negócio e começam a fazer. Ou então é um vozerio que tem uma voz específica ali que precisa, né, falar assim, tipo, beleza, não, tipo, ei, não sei o que, sei lá, ô, presidente, olha pra cá, olha pra cá. Aí é mais legal ainda. Então, assim, eu me divirto muito fazendo essas vozes, né? Às vezes o pessoal chega lá, né, o diretor chega e fala, cara, faz uma ênfase, assim, faz uma voz mais de machão, faz uma voz mais de o folgadão, faz, sabe? E quando o diretor tá te passando a informação, você tá aprendendo algo novo. E é sempre aprendizado, sempre. Você não para de aprender no meio da dublagem, é muito legal. Falando assim, né, falando sobre os trabalhos que eu fiz, tipo, mesmo de vozes pequenas, participações, tipo, um anel, 2 anéis ali, é uma experiência, uma coisa maravilhosa, assim, por assim dizer. Por exemplo, quando eu tive que fazer 2 policiais diferentes no mesmo dia, se não me engano era pro canal do Discovery Investigação, né? Que era pra falar sobre crimes e tal. Então eu tive que fazer um policial machão fortão e depois teve uma outra cena de um outro episódio que eu tive que fazer um policial magro, mas que tipo era bem malandrão, tal, que descia da Kombi e fala: "Não, para aí, malandro, não sei o quê", sabe? Então assim, era bem interessante. Já teve um. Aí já vou. Por que eu tô falando dos vozerio? É porque é o que eu mais acabei fazendo na dublagem até agora. Né? Mas eu adorei cada um. Alguns me marcaram, e esses que eu tô falando são os que me marcaram, porque, né? Assim, eu já fiz teste pra personagens aleatórios um pouco abaixo do coadjuvante e tal, mas mesmo assim não consegui ainda, é uma coisa grande, né? Então tá difícil. Mas normal. Por exemplo, teve um que quem me dirigiu, inclusive, foi um amigo meu, assim, um cara fantástico, que eu era fã dele desde criança, né? No caso, o Elcio Sodré. Inclusive, se ele assistir isso aqui, um abraço pra ele, porque, cara, por mais sério que ele seja, ainda consegue ser também engraçado e sério ao mesmo tempo ali, é muito legal. Né? Por exemplo, ele chegou e falou: não, agora você vai ter a dublagem mais difícil do dia. Essa aqui você precisa de muita concentração, você precisa realmente dar tudo de você. Aí eu falei, ok, né? Tipo, ele botou uma pressão assim, falou né? Aí de repente ele falou, ó, página tal, isso e aquilo, né? Tal anel. Beleza, eu fui abrir. Aí eu, ah! Aí vem aquela coisa. Um homem e uma mulher num carro em frente à casa. Aí ela fala, eu vou apagar as luzes, você, né? Tipo, você vai, né? Vou lá cuidar da criança, sei lá, alguma coisa assim. E aí o cara, pega tal coisa na garagem. Aí, beleza, o que tinha que falar o cara? Só tinha que falar, ok. É só um ok. Tipo, um ok. Aí eu, caramba, né? Tipo, toda aquela ênfase pra falar que era um ok. Então, assim, eu me divirto. O mundo da dublagem é assim, né? Tipo, você tem o lado sério, mas você tem o lado cômico, porque são atores, né? Então é isso que é legal. E a quinta pergunta, Ian, eu acho que é uma dúvida de bastante gente aí. Para quem quer ser um dublador ou ator mesmo, o que eles precisam fazer? O que você indica, assim, começando? Como que a pessoa pode chegar? Assim, eles precisam fazer um curso? Como que funciona?
Assim, pra quem tem o sonho de dublar, se for jovem, ainda for criança, né, ainda dá tempo de correr atrás, de conhecer melhor pra ver se realmente é o que quer durante muito tempo. Porque crianças já podem trabalhar sem ter o DRT, né? Criança e adolescente com, se não me engano, tem que ter uma autorização específica, tal. A voz da criança, a criança tem que estar um pouco mais preparada, por assim dizer. Então, assim, se de repente a criança é meio desinibida e consegue fazer uma atuação, às vezes algumas casas de dublagem aceitam que ela pelo menos grave de vez em quando, aí ela ganha alguma coisa com isso. Só que os pais têm que assinar autorização, tem que estar presentes e tal. Agora, uma coisa engraçada é assim, se a pessoa já tiver, assim, por exemplo, a família é contra, mas deixa ele fazer se ele for com o próprio dinheiro dele. O que que acontece? Então, se ele tiver perto dos 18, tiver como conseguir aí fazer curso de teatro durante esse tempo todo, teatro, cinema, atuação mesmo, né, e puder de repente ter um computador com microfonezinho, mesmo que seja um microfone comum, mas para poder ir treinando a voz, treinando a atuação da voz, vai fazendo fandub, vai brincando com a voz, né? Porque aí quando eu já tiver com o DRT de ator, que é com 18 anos isso, né? Aí, tipo, fez o curso de teatro, conseguiu tirar o DRT, né? Tá lá carimbado na carteira de trabalho o DRT. Pronto. O que, que você tem a partir de agora? Cursos de dublagem. Você tem o da do Brasil, tem da Unidub, tem um monte de cursos surgindo por aí. Mas é sempre bom verificar quais os dubladores que já são veteranos vão indicar, quais que valem a pena ou não e quais podem te queimar também, porque querendo ou não, tem alguns cursos que são caça-níqueis. Então é sempre bom você saber quais são aqueles que são aceitos pelo meio da dublagem, né? Da Unidub, por exemplo, ali você vai encontrar a família Bezerra, o Goku, o Shun de Andrômeda, sabe? A voz do Naruto criança. Você vai encontrar essas pessoas ali como sendo seus professores, né? Suas pessoas próximas ali. Se você for para do Brasil, pô, você vai encontrar os Cavaleiros do Zodíaco em grande maioria ali, o pessoal que era da antiga Alamo, sabe? Então, o que acontece? Cursos de dublagem é bom você fazer nos cursos que fazem parte também das casas de dublagem. Por quê? Querendo ou não, eles já vão te dar as dicas de como eles trabalham lá. Então você vai saber melhor como é o esquema de gravação, como você deve deixar o fone meio para lá, meio para cá, né? Tipo, o que, que é melhor, ficar quanto de distância do microfone, sabe? Eles vão te dar as dicas de como trabalha no estúdio deles, dentro de um estúdio profissional. Então, as aulas são dentro de um estúdio, praticamente. Tem o isolamento acústico, tem equipamento e etc. Lógico que às vezes tem aquela coisa de os alunos terem uma chance durante o curso de fazer um vozerio de verdade que vai para algum filme. De repente, vai, tipo, se a pessoa já tem o DRT e está fazendo o curso, de repente a voz dela casa com alguma coisa legal ali, pode ter uma chance, não é 100% de certeza que vai acontecer, mas pode haver uma chance, de repente, de você ter uma chance de dublar aí algum personagem, mesmo que pequeno, mesmo que seja uma frase só. Então, assim, o legal é que eles dão chances para todo mundo, né? Mas uma dica muito importante. Além da seriedade mesmo, de você realmente se dedicar e não apenas falar, eu sou dublador e ponto e acabou. Não, você realmente se dedicar e fazer cada dia melhor, né, por assim dizer, é justamente você não desistir. Então, se você tiver uma chance, sei lá, você vai para uma casa de dublagem, aí você vai trabalhar nela, cara, sua primeira chance, faz o seu melhor. Dá tudo de você ali no que for falado. Simples e direto. Tira o DRT, faz o curso de dublagem em seguida e se arrisca. Vai sem medo. E não desiste nos primeiros não. Uma hora o sim vai chegar. E indo para a próxima pergunta aí, o que você pretende dublar ainda, Yata? Tipo, você gostaria de dublar filmes, desenhos? Bom, sobre o que eu pretendo dublar ainda, máximo de coisa que vier. Mas eu admito que assim, as coisas que eu mais gostaria de dublar são animes, né? Filmes orientais, animes, jogos de videogame, filmes para cinema também, mas é mais os animes e jogos. Tipo, meu gosto pessoal, né? E, ô Yata, assim, dificuldades muita gente tem, né? E você teve alguma dificuldade quando você entrou para essa área da dublagem?
para essa área de atuação como ator mesmo. Como que foi aí? Cara, não vou mentir, sobre dificuldades nas primeiras dublagens, todo mundo tem, querendo ou não, né? Mesmo que tenha mais facilidade ou menos facilidade, todo mundo acaba tendo alguma dificuldade. Seja na primeira tentativa vai gaguejar, ou vai fazer barulhinhos com a boca que parece que tá, tipo, mastigando, só que na verdade é só o barulho da água da língua, saliva e tal, né? Porque os microfones são ultra sensíveis. Então, até você se acostumar e tal. Por isso tem muita gente que o bom é treinar em casa, se tiver uma condição de ter um microfone profissional ligado no computador para ir brincando, por assim dizer. Mas é sempre bom você ter uma garrafinha d'água com você, aquela coisa toda, né? Porque senão, como é que vai ser, né? A minha situação foi aquela, tipo, eu me movimento muito quando eu tô atuando com a voz. Então é assim o que acontece. Então às vezes eu esbarro na mesa e, putz, o som foi pra lá, vamos gravar de novo. Ou então eu, do nada, o barulho da roupa se mexendo, o barulho do pé se mexendo. Então assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito obrigado, viu, amigão, por ter participado aí dessa entrevista, ter explicado um pouquinho mais aí pra galera aí, certo? Ter tirado algumas dúvidas. E foi bom saber um pouquinho mais sobre você. E caso as pessoas querem entrar em contato com você, como que eles fazem para entrar em contato aí com você, para querer saber um pouquinho mais sobre seus trabalhos, ou querer saber um pouquinho mais como que você chegou, né, sendo ator, dublador, como que foi aí? Bom, já que eu tenho aqui o meu espaço, então, né, agradeço aqui, né, por ter sido chamado para essa entrevista. Né, galera que quiser me conhecer, conhecer mais meus trabalhos, procura lá por facebook.com/iatalog. A mesma coisa também no youtube.com/iatalog, né? Se quiser me procurar no Twitter, tá lá, twitter.com/djyata, DJYATTA, né? O TikTok eu tenho um que é Henrique Poeta, só que é Henrique com K que eu coloco, né? Tem também assim, lógico, tem as redes sociais, tipo o Instagram, também é Henrique Poeta. Aí, se for procurar pela minha banda, é Banda Arigatões, né? Que um dos meus trabalhos principais é com a banda mesmo, criando músicas. A gente toca tanto cover, versão modificada para o nosso estilo, quanto criamos música em cima de memes e outras coisas. Nós somos a única banda de meme rock do mundo até o momento, então a gente está aproveitando e ó, fazendo o máximo de trabalho possível. Então é só procurar lá, youtube.com/arigatões. Instagram e Facebook, depois da barra é Banda Arigatões. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, né? E quem sabe aí no futuro vocês não ouvem minha voz em mais algumas coisas, seja em alguma abertura e encerramento ou até em algum personagem que vocês gostem, né? Mas eu vou continuar lutando pra ter um futuro. É isso. E, pessoal, agora eu estarei mostrando para vocês os trabalhos que ele fez aí, tá? Eu estou mostrando todos não, mas eu estarei mostrando alguns trabalhos de que ele fez aí, beleza? Que esse é o quadro Descobrindo. Então, até a próxima viagem. Falou! E falou, viu, Iata? Muito obrigado, cara. Te suplico, não deve ser light, mas não é culpa minha, é do cromossomo e carro é o Rogério! Sou eu! Tá se achando? Sou eu! Oh. Test Drive premiado Fiat. Venha testar a sorte e aproveitar. Kawaka. Tá com calor pra Kawaka? Calma! Chegou o Kaiser Radler, uma combinação dos ingredientes selecionados da Kaiser com suco natural de limão do Brasil. Também vai refrescar você. Se beber não... Balançando modinha. Vai, 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 vai. Desce piriguete, desce piriguete, desce piriguete, desce piriguete. Lançamento do GWZ. Do funk, que essa noite alucinante eu vou dançar até o fim. Quem vai me levar pra casa? Quem vai me levar pra casa? Alguém como você, sem que corra perigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Música de suspense. Vai lá. Situação. O dublador Charles Martinet, que faz a voz original do Mario, me elogiou vestido de Mario e falou: você é o verdadeiro Mario. Ainda mais pra mim. Agora, vamos ver se aqui é essa casa mesmo. Vamos lá. Ô de casa! Ô de casa! É o censo, senhor! Vamos lá!